oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Treinador do Atlético. O programa está no ar, mas entra no ar assim, mas eu acho que ninguém sente, né? Não. Indolor, assim, quando vê, está no ar. Entra no ar, entra no ar, não? Entra no ar. Entra no ar, entra assim. Mas é bom porque agora... Sem vaselina. Essa coisa do Julio. Ficar nos olhando e a gente olhando para ele está no ar. Aí o programa está no ar e começa assim, né? E a gente não dá característica, não dá introdução. Quer dizer, o programa está no ar sem introdução. Ele entra sem introdução. Fantástico. Não entra no ar, ele entra sem introdução. Sem introdução, né? Então tá. Esse é um programa esportivo. É barba, cabelo e bigode. É um programa que desafia o futuro do futebol. Porque nós, das antigas, é que somos os entendidos sobre o futebol. Porque hoje é tudo no 7-1, né? Tu sabe que no passado, sabe aquele cigarro Minister? Minha inesquecível namorada, serei, não sei o quê, tinha um... As pessoas faziam um acróstico, era minha inesquecível, não sabia, não sabia disso. Esse cigarro, sabe qual era o slogan dele? Não. Minister para os entendidos. Isso é porque depois tiraram no ar isso aí? Porque entendido lá, alguma região do Brasil é gay. No tempo que não se falava gay ainda, né? Não se falava. Como é que se falava? Fresco. Aliás, eu tenho uma curiosidade, né? Que coisa curiosa. Tu não responde as questões, né? Não respondo. Gay, não sei como é que se fala. Viado. Viado, fresco, fruta. Bicha. Tu sabe que entre eles, esses dias eu estava junto com dois amigos meus que são gays. Tá? E eles ficaram assim conversando divertidamente entre eles. E aí, seu viado? Fala, sua bicha. Aí eu olhei e fiz uma cara meio assim de questionamento, né? Como é que é a cara de questionamento? Tem um ponto de interrogação. Tem um ponto de interrogação nos olhos, né? Aí um deles me olhou, o que é que está nos olhando? Nós podemos, vocês é que não, nos respeitem, vocês têm que nos chamar de gay. Nós podemos nos chamar de bicho e de viado. Gay pode? Gay é o civilizado para eles. Só porque é americano, né? Mas é um troço meio estranho isso, né? Entre eles não vão se respeitar. Aquela bicha louca, né? Eles falam assim, pejorativo. Eles pejoram os outros, como é que é? Eles pejoram, se tu chamares um gay de bicha, tu está pejorando o cara. Não pode. Aliás, esse tema é muito recorrente hoje, inclusive nos esportes, né? Qual? O homossexualismo, né? O que tem? É muito recorrente, seguidamente. Tem muitos gays no futebol? Mas mesmo assim é meio mascarado, né? Eu me lembro de uma última enquete que houve a esse respeito, que eles falaram com vários treinadores. Eu me diverti muito com a resposta do Leão, porque eles foram nos chamados mais machões, treinadores mais... Mas fez o famoso anúncio aquele das coxas do Leão, né? Você lembra? Não, o Leão era o bonitão, né? Aí eles entrevistaram vários treinadores. O Leão jogou no Grêmio? Jogou, né? Foi campeão em 81. Porra, vem cá, é tu que tem que ter a memória do futebol. Não, mas é tua, não. Essas partes do Grêmio é contigo. O Leão jogou no Grêmio? 81. Tá. Foi campeão em 81, lembra? A audiência do Barba, Cabelo e Bigode foi corrigida aqui, uma primeira falha. São duas falhas ao iniciar o programa. Estamos no ar, Estamos no ar, sem direto, sem introdução. Barba, Cabelo e Bigode é um programa sobre o futebol de antanho, desafiando o futuro. Por que desafiando o futuro? Por quê? Porque os caras de hoje são muito um 7-1, cara. O que é um 7-1? 7-1 é o cara que te aplica, né? Um 7-1 é aquela... Falsificador? Quer ver um cara que me decepcionou, cara? Um deles? É aquilo que eu já falei várias vezes. A pessoa... Post-scriptum, no ar. A pessoa é aquilo que ela diz.
Olha, essa frase foi no último programa que tu tem usado ela. O Rodrigo Caetano estava por cima, que não sei o quê, que papapá. Rodrigo Caetano é esse do Inter. É o manager do Inter, manager de futebol do Inter. Veio para cá e tal e tal. Aí o Roberto Melo, que nunca deveria ter estado naquele lugar que ele teve, estava se acovardando diante das pressões e tal, que estava quase inevitável a saída dele, senão iam tirar ele na marra. Passou o Rodrigo Caetano para dar as entrevistas. Mas aquele foi punido pela CBF, o Melo, pegou 30 dias de suspensão. Pelo menos a CBF puniu ele. Falou demais. O Inter deveria ter punido ele, não deixando ele naquele lugar. Mas aí, o Rodrigo Caetano, a única coisa boa que ele fazia era assim, era raciocinar e contestar os jornalistas em alguns pontos que são contestáveis realmente. O resto para mim, ele já queimou o filme dele. Mas tu é muito exigente, né? Pós-scriptum. Mas não é muita invenção, tia, muita invenção. O futebol é mais simples do que isso aí. E quer ver como os caras... Fala. Não, ia dizer, quer ver como esse Marcelo Medeiros e o Inter e o grupo que atualmente dirige são totalmente sem imaginação? Quer ver? Fatos já consolidados. A moda era treinador emergente. Aí eles botaram o Papito. A moda agora era ter. O Papito não era emergente, o Papito era funcionário do clube. Era funcionário, mas não tinha essa característica de emergente. Emergente foi aquele outro que não, treinador jovem, mas eles botaram os outros também, com a mesma característica. O Lisca. O Lisca também. O outro, aquele, o gordinho, como é o nome? Nunca me lembro o nome dele. O Gordiola. O Gordiola também. Aí a moda era ter um gerente de futebol. Foram lá e trouxeram o Rodrigo Caetano. Agora a moda é treinador argentino. Aí eles foram lá e contrataram. Cara, os caras... É que o São Paulo está fazendo chover no Santos, né? Agora o São Paulo vai para o Palmeiras. Tu viu quanto é que ele pediu de grana? 1 milhão e pouco. O Renato ganha mais que isso, 2 né? milhões. 2 milhões. 1,8 milhão. Ele pediu 400 mil euros por mês. 400 mil euros? O euro está subindo, né? É dinheiro, né? É muito dinheiro. Tu sabia que eu não sei, aqui na rádio tem um analista de desempenho, tu sabia isso? Sim. Isso aí, aliás, eu acho que com todo o respeito... nós somos analisados? Com o respeito que tu me mereces, tu não deveria ter tornado isso público, né? Pois é, mas não era para falar? Não, a diretoria diz que isso é de consumo interno. Eles não querem que a nossa pontuação, que a pontuação dos contratados... Não, eu fiquei surpreso que nessa análise de desempenho eu estou com uma nota melhor que a tua. Não, mas só referente a esse programa. No marketing ou propaganda tem uma nota superior à da Márcia. Aí tu tem a nota máxima. E no brechó musical tem uma nota superior à Denise Fontoura, que apresenta comigo. Só nesse programa, então, por enquanto? Mas que tu assumiu essa história de ser post-scriptum, tudo, eu acho que é isso. Não, eles levaram muito em consideração a tua sapiência adquirida através da leitura de... Eu acho que foi a escalação do time do Renner que deu pontos para mim. Renner de 54. Também, mas eu acho que o que se levou mais em consideração, o que a diretoria levou mais em consideração, é a leitura de 88.880 livros. Isso conta a ponto alguém? Claro que conta, né? Porra, eles começaram... E tu só lesse o Pequeno Príncipe? Agora até, quando tu me botou aquela notícia ali, eu digo, vou ler pela 6ª vez, né? Pra ver Pequeno Príncipe. Não, mas tu tem outros que tu lesse também, o Apanhador em Campo de Centeio, tu leu também, né? Do Salinger. The Challenger, o livro do Alex Pericinoto. Foi muito citado. Esse conta muito ponto, porque é um livro grosso. Assim, e o teu livro, tu lês? Já li umas 20 vezes. Cada vez eu gosto mais. Mas o que está bombando agora na mídia é um artigo do Roberto Pintaúdi, sabe quem é, né? Publicado na coletiva.net. É bom ser normal, né? É bom ser o título, né? É bom ser normal. As pessoas estão escrevendo assim para tirar do ar. Não, escrevendo não, ninguém escreve, né? Não se escreve mais. Os caras estão digitando. Eu fui ali olhar, tá assim, opiniões, 0. Tem um zerinho do lado, ninguém leu ainda. Não, mas é 0 para todo mundo ali, os caras não se qualificam ali, né? O computador deles não funciona. Não funciona nessa parte, Mas pelo que eu soube, eu vi ontem, participei de uma reunião lá dos executivos da coletiva e está bombando lá, as pessoas querendo saber se é verdade, se aquele existiu.
Se tem uma interpretação, se tem algo oculto, se tem uma outra leitura, se tem uma chave. Se realmente eles querem uma chave. Se realmente o Gusmênio existiu, né? Não, e o problema da chave, porque parece que tirando uma palavra de uma linha e botando na outra, juntando e tal, é que nem aqueles... Forma-se outra palavra, outra frase com o mesmo sentido. Nenhum. Não, outro sentido, né? Nenhum. Pode ser. Não, mas estão tentando decifrar então, justiça seja feita. Eu estava te comentando antes da gente entrar no ar. A tua amiga Diná Lemos deu um showzaço. Showzaço em que eu fiquei preocupado com essa dificuldade das pessoas em interpretarem o que eu escrevi, né? E como ela me parece uma pessoa que se dedica às letras e com várias letras e com bom discernimento, eu pedi para ela, mandei para ela e digo, dá uma avaliada, vê o que tu acha aí, porque as pessoas estão dizendo isso e aquilo. Ela não satisfeita com a minha solicitação, com o meu pedido, em 45 minutos ela me devolveu o texto reescrito. Em língua portuguesa. Em língua portuguesa, reescrito, sem mexer no texto, mas continuamos sem entender nada, né? Não, ela agora dá para entender? Ela conseguiu dar um começo, meio e fim. Tu entendesse? Aí eu entendi o que eu tinha escrito. Graças a Dinal, eu entendi o que eu tinha escrito. Cara, porque ela disse que eu cometi um pecado fundamental naquele texto. Era o texto pelo texto, o caos pelo caos. O caos pelo caos. E ela organizou. E tem que ser o texto pelo caos ou o caos pelo texto. Ela disse que forma e conteúdo eles têm que andar juntos, um tem que auxiliar o outro. Tu separasse forma e conteúdo. Ela disse que não tinha forma nenhuma. Nem conteúdo. E conteúdo menos ainda. Agora. Pois é isso que ela conseguiu. Vai republicar isso? Eu tenho vontade agora. Claro, eu acho que deve ter, os leitores devem estar querendo. Eu vou ter que pedir autorização para ela, né? Porque agora ela é coautora do texto, né? Pois é. Quem sabe pede pelo ar aqui, né? Ou pelo menos eu tenho que citá-la. A Diná mora lá em Santa Catarina, nossas ondas sonoras chegam, né? Chego. Nós vamos ter um programa, nós vamos ter uma sucursal em Lisboa, falar em ondas sonoras. Ondas sonoras, sucursal portuguesa? Em Lisboa, um programa vindo diretamente de lá, Fala Brasileiro. Fala Brasileiro. Que uma pessoa da área de comunicação vai fazer... Mas aí nós não vamos poder fazer essas piadas que a gente faz aqui, que eles não entendem, né? Tu pergunta ao português, tu pergunta na rua, tu pergunta para um português na rua, tem horas? O cara tem. Mas, cara... É verdade isso. Mas pensa bem, quem é que está errado? Nós, claro. Nós. Claro. Qual foi a tua pergunta? Tem horas? Tem. Tu deveria te perguntar que horas são. Pode me dizer as horas? O Tarso Gênesis contou que estava em Portugal, saiu de uma reunião lá, ele perguntou como é que eu faço para pegar um táxi. O senhor para no meio da rua aqui, levanta o braço e diz táxi. É assim que se faz. Em Portugal é assim, né? Não, pô, cara, eu peguei... É que eles são mais legítimos, eles são mais lineares. Cara, assim. eu peguei... Em Portugal se fala e se entende a língua ao pé da letra. Ao pé da letra. E não dá para usar essa expressão, ao pé da letra, porque a letra não tem pé, né? Não, lá não, os portugueses são fantásticos. Eu acho que nós... Aqui, convenhamos, né? Aqui é um país realmente sui generis, né? Completamente trocado. Né? Sim, tu viu a crônica que ela falou sobre tudo isso, né? A Laetano, a Cláudia Laetano, né, naquele jornal, dizendo, pô, tu tem agora a última, tu tem o cara da Fundação Palmares, que é para se desenvolver e defender a cultura afro-brasileira, tá um negrão lá, só que o cara é racista total. Ele quer acabar com os negros. É verdade. Tá muito melhor na época da escravidão. Não, eu li. Ele disse que, inclusive, que os negros deveriam agradecer. Agradecer o feitor, né? De ter sido exportados de lá para cá, porque senão eles iam morrer de fome na África. Porque aqui, escravos, eles conseguiram sobreviver. Tá aí. O cara é o ministro. Mas se tu forçar a leitura no subtexto, ele está sendo mais escravo ainda, porque ele está agradecendo o prato de comida. Então, sim, lá ele ia morrer de fome, ele veio escravo aqui, se submeteu a ser escravo por um prato de comida. Aqui dá um prato de comida, deram um dinheirinho por ele, né? De secretário da Cultura, né? Secretário da Cultura, né? O ministro da Educação, né? É o Weintraub, esse, né? Como é que é do Kafta? O Kafta. Não, vai entrar um... Tá. Vai, né, vinho, né?
Traub deve ser geringonça. Deve ser vinho azedo. Ah, já sei a tradução do nome dele. JP. JP. Vai em Traub, é JP em alemão. O que tu faz de publicidade gratuita pro JP, hein? Os caras te agradecem, mandam uma caixa de vinho ou tu não quer? Cara, tu não quer, né? Não. Tu sabe que uma vez... Manda uma garrafa de Catena Zapata, por favor. Tu sabe que uma vez, quando eu tinha uma operação ainda toda estruturadinha como uma agência, e eu já falava bem do JP, aí um dia um dos herdeiros apareceu lá, cara. O João Pedro? Não sei quem era um jovem. JP, João Pedro. Ele me levou uma garrafa de cada um dos produtos que ele fabricava. Que eles fabricam. Que sacanagem contigo. Todas me levou. Eu disse, não, cara, eu te elogio porque eu quero a tua conta publicitária, mas em todo caso, tudo bem. Teu vinho. De qualquer forma, me serve. E não te deu a conta? O que tu ia dizer do JP se tivesse a conta do vinho? O que tu ia dizer? Ele é um vinho popular, baratinho, quase um suco de uva. Eu ia ter uma angústia existencial muito grande, para não mentir, né? Porque o publicitário não mente, né? Tu tem que dizer que é um bom vinho, né? Eu não minto, né? Eu teria uma dúvida no seguinte aspecto. A primeira coisa que me incomoda não é propriamente o vinho. Que é? Esse nome é horroroso, JP. Agora... Tu ia mudar o nome do vinho? Ia tentar mudar ou não, sei lá, eu ia ficar com essa angústia. Mas se eu chegasse à conclusão, olha, eu tenho que te indicar, tu tem que mudar o nome do vinho. Sim, tu com aquela petulância típica de publicitário, né? Isso. E em Guiçá, eles não iam trocar. Não? Não, o cara tem 50 anos de JP, vai trocar para... Não, mas a tua tese é que o dono sempre sabe mais do que os outros. Ele não ia trocar, então ele estava certo. É uma tese, né? É uma tese, como qualquer outra. Mas eu sempre achei que eu sei mais que os donos. Sim, eu sei que tu sabe mais que os donos. Qual seria a campanha aqui que tu ia vender do JP? Sofra, né? Tem aquele... Não, JP, sofro muito. Podia contratar... Sabe o que o JP poderia fazer? Ele podia contratar a Damares, o Weintraub... o Negrão esse, o Camargo esse, Negrão. Sim, da cultura. O ex-escritor da cultura ali, que os Beatles são reacionários, não sei o que, são comunistas. Esse tem outro. Tem o Negrão e tem esse da cultura, que é um maestro, né? Maestro. O Mantovani. Eu não tenho um músico, não tinha. Na Guaíba sempre tinha uns programas. Eu acho que tinha um maestro italiano que fazia trilhas, Mantovani. Eu acho que Mantovani, tinha, sim. Tinha, sim. Na Guaíba sempre tinha, Guaíba FM. Tu já pensou os 4 fazendo depoimentos? Os Beatles são comunistas, faça como eu, só bebo JP. A Damares, eu vi Jesus na Goiabeira. E ele me disse... Beba JP. Ia combinar uma coisa com a outra. E tu está dando de graça. O álcool, ele dá aquela coisinha. Ela enlouquece um pouco a pessoa. Enlouquece um pouco. Mas tu está dando de graça essa... Não, porque eles teriam que pagar um cachê muito alto para eles. Eu acho que acho que promovia os dois, né? Promovia a Damares e promovia o vinho, né? Eu não sei como é o nome desse eu nem sei qual é a secretaria esse que disse que a escravidão era melhor. Esse é da Fundação Palmares, ligada à cultura, né? Esse aí também... Zumbi de Palmares. Aí bota um cara que é contra a instituição. Pois é um troço dialético, né? Esse governo do Bolsonaro, né? Ele põe os caras que são contra o lugar em que ele trabalha, né? Eu acho que é como eu trabalhava em publicidade e era contra. O Jair deve ter um problema de hermenêutica. Sim. Ele não compreende bem o que ele está fazendo, porque ele não sabe, ele está meio confuso ainda, não se deu conta ainda, né? Diz que de manhã, quando ele acorda, assim, ele quer ir para a Câmara, ser deputado, ele quer ir lá, ele paraquedista, né? O avião está saindo, aí eu vou pegar meu avião, aí. Ele não opinou ainda sobre futebol, né? Já, claro, ele é palmeirense. Ele é palmeirense, tentou gremista. Tudo de ruim. Tudo de ruim. Mas ele não opinou sobre futebol mesmo. Ele não sabe onde é que tu fala em opinar, onde é que é o lugar que a gente opina. Ele pensa que é outra coisa. Eu acho que ele pensa que deve existir um opinatório. Opinatório para homem e opinatório para mulheres, né? O opinatório. Nós podemos criar aqui na rádio, né? Um opinatório. O opinatório. Aí trazemos um convidado, enchíamos eles de questões, né? E aí a gente deixava a pessoa à vontade para, no opinatório, responder as questões. Agora, a preocupação dele é esse pé na bunda que ele recebeu do Donald, né? Donald... Diz que era amigo do Donaldo lá, né? Sabe não, Donaldo, né? Ele ainda fez a balaca. Não,
Deixa que eu ligo pro cara. O cara... liga, alô? Ei, como é que alô, Donaldo? Ei, como é que é aquela máxima que o sujeito não tem que ser honesto, ele tem que parecer honesto? Vai parecer honesto. É a mulher de César. É. Não é o César esse painho esse da publicidade, é o César romano, né? Mulher de César não basta ser honesta, né? Tem que parecer honesto. O Jair, ele está convicto que isso é uma coisa legítima, ele não só é destrambelhado, como ele quer parecer destrambelhado. Eu vou te contar uma história, mas eu imagino assim o Jair ligando lá, os caras tudo em volta assim, do ministério, assim, o Jair diz 39, 42, 52, aí tem, alô? Sim, não. Não pode me atender? Tá bom, eu ligo depois. Cara, eu trabalhava numa agência de propaganda, eu não vou dar o nome do cara, né, mas o cara... tinha trabalhado no MPM, daqui a pouco já fica fácil saber, né? O cara tinha trabalhado no MPM e, por acaso, como ele era lá um cara do atendimento, ele conhecia alguns empresários tal, dessa área, e uma das empresas, né, que o cara estava disposto a passar a conta para ele. Ele tinha saído da MPM, feito uma pequena agência, e o cara que tinha lá uma conta estava disposto a entregar a conta para ele, mas fez uma condição: olha, eu te entrego a conta, mas eu não quero sair brigado com uma FUS. Tu te dá bem com uma FUS, tu liga para uma FUS e diz que eu estou disposto a ficar contigo, pede para uma FUS me liberar. O poder do seu Mafuz é foda, né? Pede para uma FUS. Aí tá, aí o cara, vou ligar então lá para o cara lá. Vou ligar para uma FUS, aí nós todos em volta, assim, nós todos, 3 ou 4 da gente. Tu assistiu isso mesmo? Claro. Aí o cara ligou lá, atendeu. Vou ligar para uma FUS lá e vou dizer para ela, o cara quer nos dar conta aqui, tá bem, né? Tal, né? Tudo grosso, assim. Aí ligou, tá? Aí tu não liga e fala direto com o Mafuz, tu ligava e falava com a Dila. Dona Dila, como é que tá o seu Mafuz? Ih, seu Mafuz. Como é que tá o seu Mafuz? Tal. Podia falar com ele e tal. Aí, depois de uma longa espera. Pois não, seu Mafuz. Tá bem. Ele estava querendo entregar. É? O senhor acha que não, é? Então tá. O cara não chegou nem a explicitar o desejo. Tinha o Carlos Estevam, que tinha no Pif Paf, né, na Cruzeiro, Heróis da Noite. Pif Paf da vida. Heróis da Noite, né, na revista Cruzeiro. Heróis da Noite. De noite, ficava já amanhã, eu chegava no escritório, mas olha aqui, uma coisa assim, ou me paga um salário mais alto, ou eu vou embora. Legal, outro dia. Pô, o senhor vê que eu estou ruim, ganhando pouco. O senhor acha que é muito? Bom. Tá, eu pensei que era pouco, mas o senhor acha que é muito? Tá. Esse programa está conseguindo manter sua característica principal. De não falar em futebol. Não, que são assuntos relacionados entre si contra terceiros e inacabados, né? Inacabados, porque eu ia te falar que... É uma sinfonia, né? Nós começamos falando de gay, que entre as pessoas... Os LGTB. As pessoas agora não é mais, tem mais outras letras junto, né? Tem mais umas letras que as pessoas se permitem entre elas essa terminologia que nós... Para nós está vedada, né? Vedada. Como normais? Falou normais? Nós normais, assim, digamos. Isso aí é homofóbico, paca. Mas é só para Quer dizer que os outros são anormais? Não, para situar aqui dentro da coisa. Que nós falamos negrão aqui, negrão não pode. É negão. É negão, sem R. Não, tá bom. Mas é o seguinte, eu lembrei que fizeram uma enquete uma vez a respeito dessa coisa do homossexualismo no futebol, né? E entrevistaram vários treinadores. O Leão, tu ia falar. Muricy, até essa parte do Leão tu chegasse. Não, eu só falei a do Leão e não disse o que ele colocou, porque a resposta dele foi a mais divertida, porque o Leão sempre teve essa coisa de machão, de não sei o quê, que eu dou porrada, que ele bateu no cara na Copa do Mundo lá em 90. Ele bateu no Marinho Chagas. Deu um soco, não sei o quê, que era sempre... quando contratava um Leão, um time contratava, já vinha implícito ali dentro daquela contratação. Que ele tinha que surrar alguém. Que o time estava precisando de uma organização, de um chefe, de um comandante mesmo. Era o treinador Durão, ele fez essa característica. Não sei se isso na prática era verdade. Tinha esse physique de rôle. Isso. E ele gostava de explorar isso, se fazia assim, mas tu te esforça que tu vai conseguir terminar essa história. Não, e aí, aliás, o Leão, eu escutei... viu? É tu que te interrompe mesmo. Eu escutei o Leão em 2 ou 3 entrevistas fora de futebol. Ele tinha... Tinha tutano. Tinha neurônios funcionando. Tinha café no bully. No bully. Aí ele pegou e respondeu o seguinte, que ele não tinha nada contra o homossexualismo no futebol. Desde que
as pessoas não confundissem o local de trabalho com um parque de diversões. Tu gostou dessa? Gostei, achei muito boa. Tu podia transar nos vestiários. Podia fazer, mas desde que não virasse parque de diversões. Quer dizer, o cara, ele quis dizer o quê? Tá lá um monte de homem pelado e o cara gosta de homem pelado e aí fica tentado. Tu que já foi dos gabinetes internos, já frequentou esses vestiários do clube de futebol e tal, foi diretor do Inter, tudo. Diretor adjunto. Diretor adjunto. Tinha outro cara junto contigo, né? É um diretor adjunto. Diz que tinha muito cara que queria ser diretor desse time de futebol para frequentar o vestiário e ver os caras tomando banho pelado lá. Tinha mesmo? Eu ouvi muito essa conversa, não sei se é verdade, mas eu ouvi. Tu não viu? Tinha uma coisa engraçada, aliás, nos clubes de futebol tem várias coisas engraçadas. Sabe que uma que eu sempre achei muito engraçada foi o seguinte, quando eu entrei lá... no Inter? No Inter... Tu era diretor de Relações Públicas? De cara, não, eu era do marketing. O marketing. De marketing. Eu. E aí... Já era eu? Os caras que... Já era eu? Não era ainda. É de 2000, isso foi em 94. As pessoas que estavam lá, já trabalhando, eles, sei lá, tinha um ou outro que era assim meio... Cabreiro. Eles faziam uma espécie de trabalho de controller. Controller? E via tentava identificar quem era aquela pessoa que estava entrando, que espaço aquela pessoa ia ter. Tá? E aí, eu acho que no segundo dia, um outro diretor adjunto me chamou para uma conversa lá. Eu já estava contratado, segundo dia que eu ia lá. Ganhando um régio salário. Aí ele me chamou para uma conversa em particular lá num reservado. Num reservado. Tudo bem e tal. Seguinte, toda pessoa que entra aqui, a gente procura orientar, porque aqui tem muitos grupos, e as pessoas brigam muito pelo poder aqui dentro. Então, é o seguinte, como tu é um cara que está há bastante tempo no mercado, e essas pessoas que estão aqui são advogados, são advogados, empresários e tal, tá, provavelmente tu deva conhecer alguma dessas pessoas para estar aqui. Normalmente o processo é esse, quando tu chega a um grau de relacionamento com muitas pessoas que têm as suas atividades e estão no futebol, essas pessoas trazem se aproximam, tá bom. É o famoso QI, né? Quem indica. Isso, foi bem isso. Ele disse, eu digo, mas onde é que nós vamos ir? O que é que eu preciso te responder? Ele disse, não, eu queria que tu tentasse me dizer agora, e se tu não lembrar de imediato, nos próximos dias tu puxa pela memória, dá uma olhada nos nomes. Quais são teus padrinhos? Não, tu tem algum desafio para ver? É um desafeto? Se tu tem algum desafeto aqui, e tu vem e me fala que eu vou te dizer como proceder, porque aí provavelmente eu poderei te dizer, esse cara tu não te mete, esse tu faz assim, esse tu faz assado e tal. E tu tinha? Tinha. O de Alessandro? Não tinha um desafeto. Tinha uma pessoa que eu não sabia que era um desafeto, porque ele tinha um problema de caráter. Tu pensou que ele tinha afeto por ti? Ele dizia que tinha afeto, mas ele era uma pessoa com problemas de caráter, entendeu? Graves. Tanto que depois ele começou a complicar com picuinhas. Com picuinhas. Ele complicou, por exemplo, essa pessoa dirigia até hoje os clubes de futebol, acho que o Inter e o Grêmio, não sei se outros têm. Eles têm marketing, têm propaganda, têm todas essas coisas, mas eles têm lá um departamento de comunicação. Tá? Comunicação interna. Que a comunicação se relaciona com os consulados. Essa parte nunca passa para outras pessoas, sempre essa área de comunicação. E como eu fui o primeiro profissional lá de marketing contratado por um time com maior estrutura, como o caso do Inter, né? Eu não tinha espaço, eu não tinha sala, isso não estava previsto quando aquela direção assumiu. Quando tu caiu de paraquedas, né? Foi contratado na sequência. Aí eu fui cair aonde? Na sala de comunicação. Na sala de comunicação, porque lá tinha muito espaço. Porque tinha esse teu desafeto lá. Não, porque tinha muito espaço. Era o único lugar e tinha uma coisa semelhante. Tinha uma mesinha para ti. Tinha uma coisa aproximada com marketing. O cara começou, tu não acredita, um homem velho, velho, começou a criar picuinha sobre o espaço que a minha mesa deveria ocupar. Se eu botar, ele disse assim, põe a tua mesa aqui. Põe a tua mesa aqui, para mim, era botar a mesa aqui. Não era. Para ele, não, era rigorosamente aqui. Porque a mesa ficou me incomodando do jeito que foi colocado, digamos, a mesa estava assim, eu botei assim. Assado. Estava assim, tu botou assado e ele não gostou. Não gostou. Como eu trabalhava a determinado horário lá, e ele trabalhava... Chegou de volta, a mesa tinha voltado ao lugar antigo. Eu digo, mas quem é que fez isso aqui? Foi o fulano, porque ele te disse que a mesa era para ficar assim, a mesa, quem determina as coisas aqui na área de comunicação é ele, não é o marketing. E foi uma porrinhação, isso que eu estou te dizendo, não é invenção, não é brincadeira, é verdade, cara. Tu não vai dar o nome do cara? Não.
Não. Está vivo ainda? Não. Não? Não. Ah, bom. É um morto. Não é um morto-vivo. Um E, zumbi. cara, por aí, por uma coisa desse tipo, tu vê. Cada foi nos um. anos 90. O que são os caras espaços defendendo de os poder. espaços. Mas isso não é só no futebol, Mas né? é ridículo, né, tio? Claro que é, mas em qualquer lugar. Né? Qualquer lugar. O cara brigar pelo lugar onde tu vai colocar a mesa, porque aquilo ali ele não estava brigando por a mesa ficar assim o assado. Ele queria demonstrar que ele que mandava ali. Quando eu comecei a dar aula lá na FAMECOS da PUC, no passado, como eu tinha acesso a material de filmes em 16mm, de produtoras e tal, e era um dos poucos professores que tinham acesso a isso, eu levava para os alunos para mostrar os filmes, né? Puxa, era das coisas que eles mais gostavam, era ver. O pessoal da Lynx me mandava de São Paulo os melhores filmes. Aí, qual era o problema? Tu tinha um ou dois projetores em 16mm, que tinha um padre que cuidava disso, lá no térreo, depois, e tu tinha que fazer quase uma procuração pública, passada em cartório, com a assinatura do reitor, para ele te ceder o equipamento, né? E com uma vontade fantástica, né? Para te dar um equipamento que tu carregava. Sabe aqueles projetores 16mm? Tu carregava 2 andares para botar lá em cima para projetar para os alunos. E era para os alunos. Para os alunos. E era os alunos que pagavam, né? E era cheio de exigências, de hora de retornar, e com uma má vontade, assina aqui e tal. Se queimar uma lâmpada, você tem que pagar. Eu fiquei. Era o dono do campinho lá, né? Acho que foi uma das vezes, apesar de parecer de pouca significância isso, foi uma primeira vez que eu comecei a me dar conta dessas asneiras do ser humano, de impor isso. E aí, claro, o que ele arrumou? Ele arrumou um implicante, porque aí eu comecei a inventar tudo que era coisa para mexer com aquela mesa. Cada dia a mesa estava num lugar. Sim. Quer dizer, tu entrou na dele, né? Tu comprou uma briga, né? Quer dizer, em vez de fazer teu trabalho, tu tá te dedicando a... Cada dia eu trocava a mesa de lugar. Tá. E ele chegava lá e ficava virado lá. Ele mexeu umas 2 ou 3 vezes na mesa. Aí ele largou de mão depois. E aí ele viu que eu estava bancando o guri com ele, né? Como ele foi, né? Para ele não era uma atitude de guri, ele estava na cabeça defendendo dele, aquilo era uma demonstração dele, né? de poder no espaço dele. É verdade. Né? E eu achei curioso isso, porque o cara me chamou para saber... Quem é? O cara já sabia, né? Ele já sabia. Ele já sabia. E tu imagina, para ele... Esse cara deve ter incomodado um monte de gente, né? O cara me chamar para fazer uma reunião dessa, não era só esse cara, devia ter em outros lugares, assim como na comunicação, devia ter lá no futebol, no jurídico, no não sei aonde, coisas assemelhadas. Porque ele me perguntou, agora tem algum desafeto dentro dessa atual nominata de diretores aqui? Agora tu vê os egos desses jogadores, né? Tu vê agora o time do Cruzeiro, que ontem perdeu para o Vasco, acho que vai ser, infelizmente, vai cair, porque tem uma máfia que manda lá no Cruzeiro. Infelizmente ou felizmente? Felizmente, porque é uma máfia que é o time do Cruzeiro, né? Diretoria do Cruzeiro, né? Eles caras tudo, né? Até o slogan lá da torcida deles é máfia azul, né? Coisa parecida, né? Mas as brigas internas, né, do jogador, porque aquele jogador que era do Fluminense, que agora está lá no Cruzeiro, que perdeu um pênalti no último jogo. O Thiago Neves, né? Thiago Neves. Que o cara foi numa festa, tal, ontem foi na festa, ele não está sofrendo com o time, que o time está mal. O cara foi numa festa, o cara... Caiu numa festa, né? E hoje de manhã estavam comentando, sabe o quê? Eu não via... Esse o Grêmio quis esse Thiago Neves, né, uma vez, né? O Renato trocar pelo Luan, né? O Renato queria... Tomara que venha pro Grêmio, ele é meio complicadão, né? Hoje estavam se divertindo às expensas dos botox do Perrella, né? Diz que ele está totalmente deformado. Mas é um cigarista, né? Esse cara esteve envolvido naquele tráfico de cocaína lá no helicóptero do Perrella, lembra esse episódio? Com o Aécio Neves, esse cara todo lá, né? Mas ele sobrevive, né? É dono do Cruzeiro, né? Ele um mafioso, né? Agora ele está de gestor do futebol. Gestor do futebol. Outro cargo para tirar os caras que estavam picareteando lá e tomou conta de novo. E ele disse, eu vi um pedaço da entrevista dele, que ele não ia perdoar o Thiago Neves enquanto ele estivesse lá, porque aquilo foi uma afronta à autoridade dele. Agora tu vê esse time do Cruzeiro, né? Já que esse é um programa de futebol, né? Os caras começaram o ano com o Mano Menezes, né? Aí demitiram o Mano Menezes, trouxeram o Rogério Ceni. A gente ficou 3, 4 jogos, mandaram embora o Rogério Ceni e trouxeram o Abel Braga. O Abel ficou 6 jogos. Agora trouxeram aquele que jogava no Grêmio, que é o Capitão América, como é que se chama? Que é bem meia boca. O Batista, né? O Adilson Batista. Adilson Batista. E ele tem uma coisa muito parecida com o Argel, né? Tu já viu o jogo?
Tu viu o que é parecido com o Argel? Não, ele é bem... Os caras ensopam as camisas assim em volta do campo. Até os caras do comentarista o Batista já ensopou uma camisa, parece o Abel. O Abel não, o Argel. Antes eles perderam pro Vasco. O Vasco está bem, está organizadinho. Que os caras tudo... De foi nome do Vasco, 1-0, o Vasco fez um gol, depois o juiz, aquele juiz complicado, aquele juiz quando o Wilton, não sei das quantas lá de Goiás, quando o cara apita o jogo, pode estar certo que tem confusão, né? Ele foi com uma convicção imensa assim, marcou pênalti pro Vasco, já estava 1-0. Ficou pênalti. Pô, tá aí todo mundo dizendo, mas não foi pênalti, né? Até o cara da televisão diz, mas não foi. Tá, né? Até os caras do Vasco. Até os caras do Vasco. Aí depois de meia hora chamaram ele lá, não é mais pênalti. Cadê? Aquele cara, tem uns juízes aí que quando eles entram em campo tem aquele meio bichona mineiro, aquele que corre todo grandão, assim, uma bicha grande, né? Não dá para falar bicha aqui, né? Não, aqui dá, aqui as pessoas é que... Aquele cara apita um jogo, sabe que tem confusão, ele fala com os jogadores, ele discute com os jogadores, conversa, tal. Aquele cara está apitando. Bom, e aí? Bom, o programa está andando, a gente já falou horas, sobre, né? A gente já falou sobre diversos temas, mas não vamos nos furtar aqui de dar a escalação do Renner. A escalação do Renner. São 3 ou 4 assuntos. Um deles, escalação do Renner de 54, o único time. Foi campeão. Ainda é o único time? Acho que foi. Ganhou da dupla Grenal? Campeonato? Não sei, o Caxias não foi, o Novo Hamburgo não foi, sei lá. Não sei, no interior ele não ganhou um campeonato depois do Renner? Juventude. Não sei, o Caxias talvez. Bom, mas esse ficou histórico, esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro, pelo menos, né? Então vamos ao time do Renner 54. La Paz, Florindo e Lindoberto. Não? Me enganei? Não, La Paz no Renner, não, foi o Germinaro, cara. Germinaro, Beiço e Toruca. É isso. Não, isso foi a seleção gaúcha. Jair. O Germinaro foi o primeiro goleiro argentino que veio jogar aqui. Jogar com a camisa amarela aqui, amarela, né? Que nem o Raul, né? Aquele do Cruzeiro. Que ano foi isso? Não sei, no século passado. 1930 e poucos. Não, que 30 e poucos, tchê. Não, não sou bom em anos. Em anos, não sou bom. Tá, então, escalação do Renner de 1954. Não é o La Paz, nem o Albotino. Não, nem o Germinaro. Nem o Germinaro. O Valdir Moraes. Valdir Moraes, que foi um grande goleiro, né? Depois jogou no Palmeiras. Depois virou preparador de goleiros, né? Acho que ele está vivo ainda, né? Tá, ele é tio daquela menina que estava nos ajudando aqui, da Belinha. Tio da Belinha? Aquela menina? Aquela menina. Tá bem. Tu imagina, se ele é tio, ele deve estar com 84 anos, a Belinha deve estar... Eu acho que o Valdir Moraes tem mais, né? Bom... Mas acho que está vivo, sim. Parece que sim, parece que daquele time é um dos poucos. Valdir, Orlando e Paulistinha. Bonzo, Léo, Gago e Olávio. Pedrinho Juarez, Pedrinho Breno Melo, aquele que o Milton Ribeiro não sabe quem é, né? Pedrinho. Nem o historiador aqui, o professor Joaquim. Ainda bem que ele não veio hoje, historiador, né? E não sabia quem era. Não sabe, né? Quem era o Breno Melo. Não, e veio aqui cheio da pose, da empáfia. Não, Juarez Branco, que é lá de Taquara. Juarez, Enio Andrade, que depois ficou famoso, ficou mais famoso de todos eles, acho que foi o Enio Andrade, né? O Enio Andrade veio do São José para o Inter, jogou no Inter, nunca se destacou no Inter, foi vendido para o Renner, no Renner ele se consagrou, foi campeão gaúcho pelo Renner, depois foi para o Palmeiras, depois virou treinador de sucesso, acho que ganhou campeonatos por causa do que time, ele ganhou pelo Curitiba, ganhou pelo Grêmio, pelo Inter. Essa escalação mostra que realmente... E o ponta esquerda é o Juessi, que veio do Cruzeiro. Tu vê, assim, a gente lembra, até quem não tem tanta memória do assunto, mas vai examinar, Enio Andrade, o cara era... Ele, enquanto até, eu não sei que ano o Enio Andrade faleceu, mas o Enio Andrade, por exemplo, ele era famoso como treinador, das suas qualidades é que ele pegava o 1 a 1 dos caras que ele queria realmente ensinar, incentivar. A primeira coisa que ele fazia era como bater adequadamente na bola. Porque ele era um cara que foi batedor de pênalti, né? Diz que nunca perdeu um pênalti, né? Eu vi uma vez um jogo aí no campo do Grêmio, né? Antigo campo do Grêmio ali no Olímpico, Seleção Gaúcha e Seleção Paulista. E ele bateu um pênalti, não lembro que era o goleiro da Seleção Paulista, né?
Mas ele era fantástico, ele não errava pênalti, né? Então tu vê que realmente o Valdir Moraes foi para o Palmeiras. Então, vários jogadores bons mesmo. Esse Enio Andrade, cara, é de uma família de jogadores de futebol, né? O irmão dele, o Ivo Andrade, jogou com ele naquele time de 54 do Renner. Acho que o Valdir Andrade ainda era reserva, tal. O Ivo Andrade. O Ivo Andrade, Ivo Andrade, o Enio Andrade. E tinha o mais antigo que jogava, acho, na Várzea, aí, o Mário Andrade, né? Que era... Depois teve outro Andrade aí que tentou a carreira. Então, realmente, o time do Renner fez por merecer o título. Fez por merecer. E esse time foi montado, foi a primeira experiência em marketing de uma empresa, uma indústria, no caso, a vestiário, Renner, né, de roupas, né? Que era uma indústria de roupas. A famosa capa de chuva, né, que eles tinham, né? Capa de chuva. Aquela capa do gaúcho. Do gaúcho, né? Foi a primeira empresa bem-sucedida a usar o tal de merchandising, né? Se botar o nome. E qual é outra empresa aí que outro dia nós citamos aí, o teu convidado não sabia qual é, que fez um time de futebol também com o nome da empresa? Tem duas agora. Ele lembrou de uma, ele lembrou do Lansul. Mas não lembro qual é a outra empresa? Fala aí. O Renner? Depois do Renner. lembro. Jogou o Campeonato Gaúcho? De onde... Tu acha que o Vevé veio de lá? O Veronese. Veronese, era uma fábrica de gaita, né? Mas não foram experiências tão bem-sucedidas. O Lansul sempre foi um time ali, e o Veronese também. Sim, mas também foi uma fábrica que botou... Sim, né? que botou. Deve ter outras aí, né, que a gente não sabe o nome. Eu te falei isso porque eles desativaram o Renner mesmo vitorioso no ano subsequente. Porque foi uma agência de propaganda. O seu Hugo Hoffmann foi lá e os convenceu. Aliás, o seu Hugo Hoffmann é autor daquele anúncio, o homem fuma... Isso aí está em suspense, nós temos que descobrir quem é esse. Eu sempre digo aqui e esqueço de pesquisar depois, nós temos que pesquisar. O Hugo Hoffmann o homem fuma presidente e basta. O Hugo Hoffmann foi lá Hoffmann. E convenceu os caras do Renner. Seu Egon Renner. Tá. O seu Jacó Renner. Não me lembro qual deles. Convenceu os caras do Renner que seria muito Egon mais foi deputado rentável, depois. Que a relação custo-benefício seria muito melhor investir na mídia convencional do que patrocinar um time de futebol. Eu acho que ele estava errado. Estava errado, totalmente. Principalmente pelo imediatismo e pelo sucesso do Renner. Essa frase é um chavão, né? Custo-benefício. Eu me lembro que tinha logo começaram a vender vinhos, assim, que viraram os boutiques de vinho. Tinha uma ali na... Mundo do Vinho. Existe ainda? Está existe, pesado. Eles começaram comprando vinho por aqueles mercados OTS, né? Eles trabalhavam para os OTS, tinham lá, daqui a pouco eles ficaram tão grandes dentro dos OTS que eles montaram o negócio deles fora, né? E o vendedor era fantástico, sabe? Todo o argumento dele para me vender uma garrafa de vinho, esse vinho aqui tem um custo-benefício fantástico. Qual é o custo-benefício? Qual é o... Era famoso, bom e barato. Não. Mas uma coisa que lida com comida, com bebida, é meio difícil aplicar isso. Custo-benefício, era todo argumento. Exemplo, olha aqui, quem é que vai me convencer? Quem é que vai me convencer? De um JP baratinho. Que eu vou ter o melhor custo-benefício se eu deixar de beber JP. Está R$14,90 a garrafa do tinto tradicional. Não é garrafa, é litro? Não é garrafa. É garrafa, R$14,90? R$14,90. E dá o mesmo, te deixa bêbado do mesmo jeito, dá né? a mesma tonturinha que um de R$100. Custo-benefício. Então, custo-benefício. Fica tonto com 14 dá pila. Dá a tonturinha com R$14,90. 14 pila. Tem fundamento. Tem. Custo-benefício. Nós temos aquela outra questão aqui que é fundamental para a sobrevivência da nossa audiência. Da nossa audiência? Senão eles morrem. Não, para a sobrevivência... Morre a audiência. Não, morre a audiência. Não é os ouvintes. Os ouvintes, aqui é fala brasileiro, né? Nós não falamos português de Portugal. Aqui não é ao pé da letra. Não, é português de Portugal, né? Não, é o Brasil do brasileiro. Brasileiro do Brasil. A outra questão... É uma questão de fundo socioeconômico. Sociólogos. Por que no Brasil a gente tem sempre e teve sempre muito mais jogadores negros do que... Dos negrões, não tinha? Do que na Argentina, principalmente. Negão zagueiro. E no Uruguai. No Uruguai, de vez em quando, apareceu tem. Mas mais na Argentina. No Uruguai tem os mulatos. Né? Por quê? Por causa da... Porque, isso aqui é uma pergunta com resposta de cunho socioeconômico. Pergunta porque a economia brasileira era baseada no trabalho escravo, os escravos vieram para cá, e na Argentina não foi tanto assim, era mais no pastoreio.
Essa é a versão, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aqui nada é definitivo, né? Ah, não. Depois que... Inventaram a lâmpada. Não, depois que tem ministro aí vendo Jesus na goiabeira... Que história é essa de Jesus na goiabeira? Que os Beatles foram criados para difundir o comunismo. Olha só a confusão mental desse cara. Como é que é a frase? Eu acho que esse cara deve estar rindo, vendo o retorno que ele está tendo. Ele misturou. Eu acho que ele leu o teu livro, cara. Resolveu aplicar no discurso oficial. Resolveu aplicar. Misturou Marx com... Os Beatles foram criados para... Destruir o capitalismo. Introduzir o comunismo. Ao mesmo tempo era o satanismo, e gerava o satanismo e eles favoreceriam o aborto. Mas no comunismo eles não permitem o aborto? Não permite, sim. Então ele está dizendo coisa com coisa nenhuma. Não, o aborto... Sim, claro, permite, sim. Depois da Revolução lá, as mulheres tiveram direito. Na época que ele está dizendo. Mas não é uma bobagem, né? E o cara, o que ele é? Ele é o cara da cultura, né? Ele é o cara da cultura. Tá bem, eu acho que está de acordo, né? Com o Bolsonaro e com os outros. Para essa cara que tem esse governo atualmente, né? E o nosso governador, o Doce Leite, está viajando, que viajou 71 dias, 3 meses. Só um pouquinho aqui, audiência querida aqui. Cara, o que aconteceu aí? Um grave problema de distância. Tu abre, que eu acho que aquele ar está ligado lá. Estou me sentindo mal aqui, eu vou desmaiar diante das câmeras. Eu e o Batista. Vai ser o grande acontecimento do ano. Tu vai desmaiar, né? Vou desmaiar daqui a pouco. Não tá? Então liga o nosso aqui. Tá ligado? Então abre a porta, por favor. Abre a janela. Traz um ventilador aqui para o nosso... Já melhorou um pouco. Tá te sentindo mal ou te sentindo bem? Eu vou desmaiar daqui a pouco. Espera um pouquinho, tio. Então vou esperar até chegar. Quantos minutos faltam para terminar o programa? Eu vou desmaiar... 15? Então 5, quantos? 15, eu vou desmaiar daqui a 20 minutos. 16 minutos pode desmaiar. Tá, então tem mais um recado que a gente não pode esquecer. Já falamos das diferenças socioeconômicas. Entre o Brasil e a Argentina. Os argentinos são nossos inimigos agora, né? Porque elegeram lá os petistas lá da Argentina, né? Em relação ao futebol. Lá é peronista. Voltaram os caras de esquerda? Sim, são os comunistas lá, tomaram o poder, né? Tomaram o poder. Mas nós temos outra coisa aqui para falar sempre, que no programa de hoje se reveste de maior importância ainda. Por quê? Que é o seguinte, o programa Barba, Cabelo e Bigode aqui na Rádio EO tem também por obrigação sempre comunicar à nossa audiência o seguinte: se você quiser anunciar aqui na EO... é isso, eu pensei que fosse explicar o nome do programa, isso é depois... É outra questão, já passamos por duas. A Renner, a Negros... O Renner 54, o Breno... Renner 54, agora isso, e depois tem a outra que é o programa. A razão, o nome do programa, por quê, né? Aí um pouquinho. Então é o seguinte, para anunciar aqui na EO, a diretoria da EO pede sempre que a gente enfatize, quem conduz o programa aqui, que enfatize, que é o seguinte: contrate uma agência de propaganda. Se eventualmente você achar que uma agência de propaganda não lhe serve, porque sua verba é pequena ou qualquer coisa, sei lá, talvez você tenha as suas razões. Tem contato conosco aqui, né? Faça contato direto conosco. É nossa mesa? Não, ligando para o 31 91 382, falar com a nossa, entra em contato com a nossa mesa de negociações. Que não é uma mesa espírita, né? Fica fixa sempre. Ela fixa, ela existe. Que aí nós vamos achar um jeito de trazer a sua verba para cá, vamos viabilizar qualquer negócio que seja. A verba abaixo de quanto estamos aceitando? Aqui a gente não tem muita exigência, nós aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão. É mesmo? Sim, o sujeito pode ter lá R$120, não, 120 não dá, R$750, ele já faz uma mídia aqui. A verba abaixo de R$1 milhão está de R$1 milhão. Abaixo ou acima disso? Não, abaixo. Não precisa ter R$1 milhão. Não precisa. Se o sujeito tiver R$1.000, ele faz uma mídia aqui legal. Nós falamos o nome dele uma vez aqui. Depende. Aí a gente vai negociar da melhor forma possível. Tá? E eu quero enfatizar isso hoje, que hoje é terça, dia 13 de dezembro. Tá? Porque a EO... Tá, como tem nas suas diretrizes... Agora em versão internacional, né? Tem em uma das suas diretrizes... Breve estaremos em Lisboa. Apoiar as agências de propaganda. Amanhã, mestre... Amanhã é o dia do publicitário. Não, amanhã é 4 de dezembro. É o dia da propaganda. Dia Mundial da Propaganda. É mesmo? E essa propaganda que se comemora amanhã só existe por causa das agências de propaganda. É mesmo?
Porque se tu pega lá em 1837, quando alguém criou uma agência de propaganda... 1837? Quando o cara inventou uma agência de propaganda nos Estados Unidos, tá, a propaganda era conhecida de uma forma como um reclame, uma forma meio simplória. Tá? E hoje? Hoje é um super reclame. E o que vai ter amanhã? Tem uma vai série... ter um dia especial? Não, está acontecendo, não sei se amanhã ou no fim de semana, a Associação Rio Grandense de Propaganda está promovendo o jantar da propaganda. O jantar da propaganda. O preço, eles baixaram o preço. Baixaram o preço. A carne subiu e eles baixaram o preço, viu? Isso tá bom, né? Eu acho que eles estão naquela... Não vai ter carne, viu, pessoal? Eles acreditaram... Isso é só peixe. Não, eles acreditaram... É um jantar ecológico. O Jair prometeu que vai baixar o Selic, o juro do Selic, né? E aí vai baixar o juro, os bancos já baixaram. O meu cheque especial era 7, agora 99, baixou para 12,70. 12,98. 12,70, já baixou 0,29 centavos. Já é um avanço. Pode aplicar. E aí a ARP, sensível aos apelos de publicitários... A ARP Antônio Roberto Pintaúdi. Não. A ARP é a Associação Rio Grandense de Propaganda, que coincidentemente também significa Antônio Roberto Pintaúdi. Por isso que eu sou o único profissional de propaganda da história da propaganda no Rio Grande do Sul, mais do que o seu Mafuz. Seu Mafuz tinha todas as prerrogativas para ser o cara. Não foi. Mas ele não sei se foi, tem muita gente que diz que ele foi. Mas menos que tu. Menos porque eu sou... Teu próprio nome? Eu sou ARP. Tu é ARP, pois é. Eu pensei que fosse em tua homenagem essa... Eu acho que foi. Acho que foi. E, inclusive, aí que tem um mérito também de ser uma Mafuz, porque eu acho que ele estava sabendo qual é que era e ele preconizou, vamos botar ARP nisso aqui, porque vai aparecer um ARP aí. E se o cara não ganhar dinheiro na vida, ele vai pelo menos balaquear. Em vez de ser M, marketing, né? Podia ser marketing, propaganda, MP... O dele quase deu certo, era Antônio Mafuz. Marketing. Ele tinha o A de associação. O nome dele era Antônio Mafuz. AM. Ele ficou só numa letra. Associação Mafuzense de Propaganda. Eu acho que parece que houve uma conversa que ele até tentou botar esse nome, mas o seu Maurício contestou, porque o seu Maurício achou que tinha que ser uma coisa para o mercado, abrangente, não uma coisa muito restrita. Maurício, Mafuz, tudo com M, viu? Mercado. Mercado, tudo. Tem a ver. Tem a ver. Os fundadores da ARP foram o seu Maurício, o seu Mafuz, e tem um terceiro que eu não me lembro quem foi. O seu Adão. Acho que o Adão também. Seu Adão. Seu Adão. Não sei se o Juan Sólido... O Juan Sólido já estava metido. Mas o Juan Sólido fundou a LAP, né? A LAP, Associação João... Então, amanhã, voltando à coisa, a ARP sensível ao apelo, ao momento dramático de nossa economia, baixou para R$ 440 o convite que te dá direito a participar da festa lá, da premiação e do jantar. Mas se tu tiver assim, um pouco mais desprovido, tá? Eu já liguei para o cara do Banrisul hoje pedindo um pequeno empréstimo de R$1.000, porque se vai eu e a investidora, serão R$880. Mas a investidora paga. Não, mas esse tipo de despesa ela não abarca. Não dão nota, eles dão nota ainda. Dão nota. Sim, pode descontar, né? Pode botar botar na empresa. Eu já me fiz de louco aí para o lado da investidora, ela disse, não. Eu posso sustentar a rádia, mas festinha não. Não, festinha não. Mas 440 pila tá caro, né? Mas vem um chefe famoso aí para cuidar, um chefe que tem fama em comida alemã, coisa assim. Como comida alemã? Alemães comem umas porcarias, tia. Não tem tradição. Se fosse comida francesa, tailandesa, os alemães, ingleses são péssimos. Vai ter aqueles... Como é que é? Joelho de porco? Eu na condição de... Eu na condição de post-scriptum, estou apenas cumprindo profissionalmente com o meu trabalho. Divulgar a ARP, divulgar as agências de propaganda e divulgar o Barba, Cabelo e Bigode, que o senhor vai ter que explicar qual é a origem desse nome. Eu soube que nesse jantar da propaganda, qual é o vinho que vai ser servido? Olha, vamos aqui em primeira mão anunciar. Provavelmente porque eu condicionei eles. Tua presença? Eu recebi 2 ou 3 telefonemas da Liana Bazanella insistindo, não, Pitão, eu digo, estou com problema na coluna, querida, não dá, eu já passei da vez, o meu QR Code venceu, entendeu? Teu quê? QR Code. Venceu. E ela disse, não, tu é uma pessoa muito importante ainda. Ela disse isso? Disse. E eu aí fiquei todo besta. Embevecido. Fiquei besta. E ela disse, não, eu digo, eu vou tentar. Não ou tá? Não, eu disse, eu vou tentar. Eu disse, mas tem uma condição, se eu conseguir a grana, eu tenho que ter o meu vinho predileto lá. JP. Ela disse,
Tu bebe muito? Eu digo, não, uma garrafinha do tinto tradicional e deu R$14,90. Ela disse, tá, então tu me avisa antes, algumas horas antes, que eu mando comprar para ti. Ah, tu vai ter um JP só para ti? Só para mim, tu imagina lá. Quer dizer, além dos 440, tu vai pagar mais 14 não, no JP. ela vai embutir no custo. Ah, tá. Ela não vai me cobrar o JP. Sim, porque é o custo o vinho de melhor custo-benefício, entendeu? É verdade. Aí, e os outros não vão tomar JP, não só tu. Vão tomar vinhos mais sofisticados, né? De menos, menos Eu custo-benefício. sou uma pessoa simples, entendeu? É. A minha vida é simples. Tu toma grapete, hein? Não, porque eu não estou mais em condições de tomar refrigerantes, porque eu estou gordo, entendeu? Tá gordo. Estou gordo, eu preciso fazer um regime. Não é exatamente um regime, mas eu preciso ter cuidados com a minha forma física, porque esses dias eu fui ironizado. Chamaram de gordo? Não, todo mundo... Isso é gordofobia, tu pode processar o não, cara várias pessoas no mercado de propaganda me conhecem como um sujeito inteligente, bonito e que dança bem. E aí eu estava num determinado lugar que tinha música e eu não dancei. Te desafiaram para dançar e tu não foi? Não fui. Te chamavam de magrão lá no tempo da faculdade, não? Não, aí uma moça disse assim, eu sei por que tu não está encarando a dança aí. Tá com medo. Essa proeminência aí. Proeminência era barriga. Ela parou por aí, mas eu já entendi que ela está dizendo. Tu estava de perfil, só não deu tempo? Não, eu queria ficar também encostado no balcão, aí tu relaxa. Aí tem fica, que ter cuidado. Tu que tem uma imagem pública, né? Que as pessoas agora, depois desse artigo fantástico que tu publicasse na coletiva.net, que a Dina Lemos está reinterpretando, tu tem que cuidar das tuas aparições públicas. Que coisa né? fantástica essa Dina reescreveu. Dina, Foi uma surpresa e tanto. Vou te enviar para tu. Não, tu tem que publicar agora, né? A nova versão, né? Vou publicar. Publica hoje ainda, por favor. Hoje. By Dina Lemos. Texto complexo. Original de Pitaúde, versão Dina Lemos. Versão menos caótica. Deve ser algum neo assim. Versão, pode ser. Mas antes que o programa encerre, nós precisamos cumprir com o outro ponto aqui, que é praxe dos nossos programas Barba, Cabelo e Bigode, que é exatamente explicar a origem deste nome. Tudo bem. Você sabe que hoje os lugares onde tu corta cabelo, eles não são, eles chamam-se coiffeur. Como é que é outro? Coiffeur. Barbershop. Né? Mas no passado não era assim, no passado era uma barbearia. E tu chegava na barbearia e dizia, tua mãe te mandava lá, né? Não, quando tu pedia desse jeito, a mãe não mandava mais. A mãe mandava te dar meia cabeleira, né? Meia cabeleira, mas eu queria sempre cortar meia cabeleira, mas já contei aqui no programa passado. Tua mãe mandou, tu cortou... É tipo pinduca, que era o cabelo espetadinho aqui, assim, raspado do lado, e o cabelo ficava... Zero? Ficava espetadinho aqui em cima, assim. É cadete? Cadete, ela me dava... Cadete. Ela me obrigava aquilo, eu ficava muito indignado. Mas outros casos, os caras mais velhos que tinham barba, cabelo e bigode, eles chegavam no barbeiro e diziam barba, cabelo e bigode. Né? Então faziam um serviço completo. E no futebol, aí duas versões. Numa das versões, quando o time ganhava o jogo dos profissionais, dos aspirantes e do juvenil, ele fazia barba, cabelo e bigode. Na outra versão... Na várzea era um pouquinho diferente, que era assim. Pela manhã jogavam os veteranos. E depois do almoço... Segundo quadro e primeiro quadro. E se ganhasse os 3 jogos... Se ganhasse os 3, fez barba, cabelo e bigode. Esse nosso programa está muito inútil, né? Como inútil? Como, cara? Isso aí... Para que serve a pessoa saber isso aí? Cara, para que serve a Damares? Para ser ministra, né? Mas que ministra? Para que serve esse agora que foi empossado? O cara maestro, gastou a vida dele estudando música para dizer o que ele disse. Ele disse que as músicas modernas... Não, que os instrumentos têm que todas as músicas, tu vê isso aí? Todas as... Como é que chama? Todas as composições, em algum momento, tem que ter um peido. Viu que ele falou isso aí? Eu virei fã desse cara. Os caras com os instrumentos fazem um peido, né? Que a música que ele gosta, mais tradicional, não tem peido, né? Então ele gosta com peido ou sem peido? Ele gosta sem peido. Mas que as músicas modernas, satanizadas, né, comunistas... Tem peido no meio ainda. Se tu prestar bem atenção, tu vai identificar que os acordes lá é um peido. Que ouvido desse cara, hein? Ou que nariz, né? Mas é uns peidos sem cheiro, né?
Acho que é só o barulho, né? Com instrumento, sabe? Não, quando é sem cheiro não é peido, é gases. Coisa fina, por né? exemplo, como falo muito, eu passo muito tempo do dia com a boca aberta, ao final do dia eu tenho essa dificuldade, ou essa necessidade, digamos. Peidar. Eu preciso expelir gases. São gases inodoros. Eu só tenho que cuidar com o ruído, né? Com o ruído, conforme o ambiente que eu esteja. Porque não tem cheiro algum. Tá? Entendeu? Aí o peido, ele vem... Mas o peido só tem cheiro para os outros, para o próprio não tem, né? Depende, às vezes o peido, eu acho que até a própria pessoa. Que horror! Que horror. Eu trabalhei com... Eu acho que já terminou o programa, né? É hora. Já terminou? Já é hora. Mas tu não sinalizou, tio. Não, ele fez um sinal, ele fez para mim. Então, Aqui eu estou de frente para ele. Né? Então vamos encerrar. Agora eu vou ter Eu só vou concluir isso, então, que é o seguinte, eu trabalhei com um rapaz que era um troço impressionante, tá? Porque ele peidava muito? Não, ele fazia uma refeição, 5 minutos depois ele era obrigado, assim,